Olá, bom dia! Estou aqui começando. Que ótimo poder estarmos juntos nessa tarde de sábado, mais uma vez, para juntos estudarmos um pouco o Livro dos Médiuns. Seja bem-vindo, João. Estamos começando, aguardando o pessoal entrar, para em breve iniciarmos o nosso estudo do Livro dos Médiuns. Esse livro contém um beabá de qual é o procedimento que devemos adotar diante da faculdade mediúnica, seja a nossa, seja de alguém conhecido, seja na assessoria, no prestar acolhida para um médium que ainda desconhece essa sua condição de ser um interlocutor entre os dois planos, o plano espiritual e o plano encarnado. A nossa aula, o nosso estudo é um estudo que já vem seguindo desde o ano passado, mas nós estamos assim bem adiantados, bem no seu início. É o Livro dos Médiuns. Nós usamos essa versão aqui, essa edição, pela linguagem, pela facilidade, por ter um custo bastante reduzido para nosso pessoal que está acompanhando, nossos participantes. Mas qualquer edição, mesmo as mais antigas que têm uma linguagem mais rebuscada, também são excelentes, porque a essência não há qualquer modificação. Alguns ajustes de tradução, atualização de linguagem, de gramática. Sejam bem-vindos, vamos em breve começar o nosso estudo, a nossa caminhada de todos os sábados. Hoje, 24 de abril de 2021, caso esse vídeo das nossos estudos venha a ser acessado em outra época, para lembrar que estamos num momento tão importante que estamos vivendo, né? Bom, atualizando quem está entrando agora, nesse Livro dos Médiuns nós já estudamos as noções preliminares, que nos dá uma abordagem do que essa edição tem. Faz um tratamento na primeira parte sobre a diferença do que é maravilhoso, o que é sobrenatural. Também temos aqui uma explicação do método utilizado por Kardec nesse aprendizado, no compilado construído por ele. Também ele tratou sobre os adversários, aqueles que combateram o entendimento dele do processo da construção dessa doutrina dos espíritos e as teorias que foram construídas em razão da comunicação com os espíritos, né? Então, essa comunicação causou um impacto medonho naquela sociedade francesa. Quando a gente faz uma análise do filme, né, do Kardec, que foi capaz de demonstrar de uma forma muito interessante como que foi aquela descoberta, ele como um magnetizador e como um cientista, porque ele era pesquisador, era um professor que tinha por hábito estudar, e ali mostra todo aquele conflito vivido e também as dificuldades, porque quando a gente se aproxima dessa doutrina maravilhosa, quando a gente passa a conhecer essa doutrina, a gente também cria dúvidas. E a comunicação com os espíritos é algo que nos causa bastante dúvidas, questionamentos, até porque ela nos provoca a uma fé raciocinada, um entendimento raciocinado sobre essa comunicação com os espíritos. Bom,
já estamos a 4 minutos do nosso horário. Nós vamos fazer a abertura e daí cada um que vai chegando, a gente vai fazendo alguns lembretes e nós vamos, com certeza, nos conectando para esse aprendizado, para esse estudo. Quem quiser fazer algum comentário, fique à vontade, nós podemos, a nossa equipe aqui pode fazer algumas respostas, daqui a pouco o John entra conosco também fazendo alguns comentários sobre o nosso estudo. E para começar, como é de praxe para nós, nos estudos, no trabalho mediúnico, nós fazemos sempre uma leitura do Evangelho para que nossos corações silenciem, para que a gente possa entrar em harmonia sempre com a espiritualidade maior, pedindo que sejamos iluminados, que sejamos acolhidos, que sejamos intuídos na melhor compreensão desse texto, certo? Então o Evangelho de hoje diz para nós aqui sobre Hahnemann, Paris, 1863. Segundo a ideia muito falsa de que o homem não pode alterar sua própria natureza, ele se julga dispensado de fazer esforços para se corrigir dos defeitos nos quais se satisfaz de bom grado. Para eliminar esses defeitos, o homem precisaria ter muita perseverança. É assim que o sujeito inclinado à cólera quase sempre encontra desculpas no seu temperamento. Antes de considerar culpado, atribui a responsabilidade a seu próprio organismo, acusando a Deus por seus próprios defeitos. É ainda uma consequência do orgulho que se encontra misturado a todas as suas imperfeições. Essa passagem é muito interessante porque trata de como nós encontramos desculpas, né? Sobre as nossas posturas, as nossas condutas. E eu sou assim, sempre fui assim. E não é. Aqui o Evangelho, nesse capítulo 9, tem exatamente uma dica para a gente compreender melhor e nos modificarmos, tentar dominar as nossas más inclinações. Bom, então, com o coração cheio de alegria, vamos começar o nosso estudo e lembrando de uma oração que nos clama e diz o seguinte, que no meio de uma oração, Jesus diz para nós, calma, especialmente o Pai, Deus, Filho, tudo isso vai passar, apenas estou te deixando mais forte. Essa assertiva faz com que a gente acomode, né? E consiga enfrentar as dificuldades, consiga caminhar. Então, vamos orar e nas orações nos tornarmos mais fortes para enfrentar os desafios. Bom, começando nossa aula, nosso estudo, o dia de hoje está na segunda parte, no capítulo 3 da segunda parte, que trata das manifestações inteligentes, ou seja, no item 65. E ele diz o seguinte: nos efeitos que acabamos de observar, porque no capítulo anterior nós estudamos as manifestações das mesas, né, as manifestações físicas, como é que aquilo se dava naquela época. Então ele nos diz que nada revela com garantia a intervenção de um poder oculto. Eles poderiam perfeitamente ser explicados pela ação de uma corrente magnética ou elétrica, ou a de um fluido qualquer. Esta foi com efeito a primeira explicação dada para aqueles fenômenos, a qual poderia passar com razão por muito lógica. E teria prevalecido incontestável se outros fatos não viessem a demonstrar sua insuficiência. Esses fatos consistem nas provas de inteligências que foram dadas. Ora, como todo efeito inteligente deve ter uma causa inteligente, ficou claro que mesmo admitindo a eletricidade ou qualquer fluido desempenhando algum papel, havia outra causa envolvida. Qual seria ela? O que seria essa inteligência? Foi o que a sequência das observações nos fez conhecer. Então,
Kardec começa esse capítulo exatamente dizendo sobre o tipo da manifestação, fazendo uma reflexão sobre as manifestações que chegaram através das mesas, que antigamente era aquela festa de salão. Imagine, nós estamos falando de livros escritos na 1860, final da década de 50 para o início da década de 60 do século XIX, onde a conduta não tinha nenhuma espécie de comunicação que não a verbal ou a escrita, e a escrita ainda com uma dificuldade para se chegar de um lado ao outro, certo? Aí começa aqueles fenômenos, pá, 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 batida nas mesas, e depois as mesas girantes, e aí esses efeitos sendo contestados de toda forma e de toda sorte, fazendo com que Kardec se despertasse para estudar essa situação. Boa tarde, Suelen, boa tarde, João, boa tarde a todos que estão entrando, que graças a Deus tem vários envolvidos, curiosos, outros, a gente está aberto a recebê-los aqui para esse aprendizado conjunto. Então, Kardec nos diz que essa, inicialmente tratado como efeito eletromagnético, uma corrente magnética, algum fluido qualquer, algo material sendo proposto, e ele busca instigado a estudar sobre isso. Aí ele vai exatamente fazer uma reflexão bastante interessante, porque até então eram manifestações, respostas que qualquer um poderia dar. E ele chama a atenção que para que uma manifestação seja inteligente, isso no item 66, tá? Não precisa ser eloquente, espirituosa ou sábia. Basta que prove ser um ato livre e voluntário, expressando a intenção ou respondendo a um pensamento. Quando vemos um catavento agitado pelo vento, temos certeza que ele obedece apenas ao impulso mecânico. No entanto, se percebêssemos seus movimentos sinais de intencionalidade, se ele se virasse para a direita ou para a esquerda, rápida ou lentamente a um dado comando, seríamos forçados a admitir que não que o catavento é inteligente, mas que obedece a uma inteligência. Foi o que ocorreu no caso da mesa. Essa analogia que ele começa a traçar aqui é exatamente John pedindo para entrar, seja bem-vindo, vamos aceitar o John, as nossas reflexões. Bem-vindo, John. Então, voltando aqui, Kardec estava fazendo... Olá, John, bem-vindo. Tudo bem? O estudo de hoje. Eu estava lendo aqui, John, não sei se você chegou a acompanhar, mas os primeiros 2 tópicos do capítulo 3 das manifestações inteligentes da parte 2 do livro dos médiuns. E ele primeiro faz aquela correlação das mesas girantes e a mudança de conceito, de que não era uma situação mecânica. E o último, item 66, ele faz um trato com uma analogia com um catavento, né? Todo mundo sabe o que é um catavento, que uma criança sai correndo por aí, movendo ao vento. Se ele está só naquela posição, só movido pelo vento, é uma ação mecânica. E quando ele recebe uma ação de alguém e que o modifica para um lado e para o outro, é possível perceber que não é o catavento que tem manifestação inteligente, e sim quem está fazendo essa condução. E aí ele começa a adentrar, então, nessa parte, a manifestações espirituais feitas pelas mesas girantes, que foi o primeiro contato mais próximo e que se originou a catalogação por Kardec e o nosso Pentateuco, que são todos os livros que ele nos deixou de grande valia e grande presente. Queres comentar alguma coisa, John? Por enquanto não, acho que vamos seguindo aí eu pego aí o fio da meada e entramos no assunto.
Então tá, o que eu fiz foi traçar esse paralelo para você e nós vamos para a leitura do item 67. E aí ele conta para nós aqui, lembrando que ele sempre faz tipo uma reportagem. Esse livro, ele é um relato dos passo a passo, é como se fosse um diário de bolso dele justificando como foi o estudo da mediunidade. Ele começa aqui no 67 dizendo: vimos a mesa mover-se, levantar-se, dar pancadas sobre a influência de um ou de vários médiuns. O primeiro efeito inteligente foi observado quando se viu que esses movimentos obedeciam a um comando. Assim, sem se mudar de lugar, a mesa se levantava alternadamente sobre o pé que era designado. Depois, ao baixar, dava um número determinado de pancadas, respondendo a uma pergunta. Outras vezes, a mesa, sem o comando de ninguém, passeava sozinha pelo aposento, indo para a direita ou para a esquerda, para a frente ou para trás, executando movimentos diversos sob as ordens dos assistentes. Evidentemente, descartamos qualquer suposição de fraude e confirmamos a total lisura dos assistentes, atestadas por sua honradez e sua participação livre de qualquer interesse. Falaremos mais tarde das fraudes contra as quais é prudente resguardar-se. Bom, então, assim, vamos pensar mais uma vez nesse cenário, né? A década de 50, 60 do século XIX, sobre aquelas roupas, sobre aquela conduta toda formal. E lembrando que a comunicação, eu disse anteriormente, que a comunicação não existia, quer dizer, não tinha telefone, não tinha outras formas de conduta, mas nós tínhamos o telégrafo. E o telégrafo já estava dando informação. Por que eles usaram a codificação das batidas? Uma, duas batidas era sim, três batidas era não? Porque dá para se fazer uma analogia, porque a forma de comunicação naquela época era desse modelo. Então, foi uma forma encontrada de mais fácil para isso. E tem outra situação. Inicialmente, isso foi a brincadeira de salão. Aquela sociedade se reunia e buscava formas de diversão. Então, quando começou a aparecer pessoas com mediunidade e essa história foi se construindo pouco a pouco, primeiro ela foi a brincadeira de palco. E aí, quando Kardec entrou nesse processo, primeiro a gente sabe que ele negou, né, como cientista, como magnetizador que era, com buscas fundadas sempre na pesquisa, professor, ele negou. Mas resolveu observar e percebeu que as respostas que poderiam estar ali por trás tinham fundamento. Não eram respostas vindo daquelas pessoas. Aí ele fala dessa seleção aqui nesse item, que ele passou a selecionar pessoas com idoneidade para começar a fazer essa interlocução com os espíritos. Certo? E aí ele nos alerta que nesse livro mesmo ele vai fazer uma abordagem mais tarde do que isso representa. Certo? E como a gente deve se resguardar na comunicação com os espíritos para que zombeteiros venham participar e acabar dando informações equivocadas e se aproveitar da intenção, que era uma intenção já desse grupo, como uma pesquisa. Vou ler o 68, John, e eu acho que teria alguma coisa para você fazer um comentário sobre esse tipo de espíritos, essas manifestações inteligentes, certo? Então, ele diz que por meio de pancadas, sobretudo aquelas internas de que acabamos de falar, claro, então ele falou sobre a mesa, conforme a pergunta, erguia a perna direita, a perna esquerda, a perna da frente, a perna do lado, e também pelo caminhar para um lado ou para o outro, isso acontecia. Obtém-se ainda efeitos mais inteligentes, como a imitação de batidas de tambor, desde as de exercício de fuzilaria em linha
ou por pelotão, até as descargas de canhão. E também o chiado de serra, batidos de martelo, ritmos de diferentes áreas, etc. Gente, o barulho, a forma de compreender o barulho, nós temos sempre retornando para a época, né? Os fogos, a artilharia eram formas de organização dos grupos, dos exércitos. E, através deles, eram os sons conhecidos que chamavam a atenção por se reproduzirem. Ele disse, como se percebe, tratava-se de um vasto campo aberto à exploração. Como havia aí uma inteligência oculta, levantou-se a hipótese de que ela poderia responder perguntas. E, com efeito, com sim ou não, por meio de um número de pancadas previamente combinado. Sendo essas respostas quase insignificantes, teve-se a ideia de pedir que fossem apontadas letras do alfabeto de modo a compor palavras e frases. Essa etapa aqui mostra para nós uma evolução muito complexa, embora resumida numa assertiva só, num parágrafo só, ele nos mostra que o início da comunicação com os espíritos naquela época, primeiro, a diversão era uma mesa batia e repetia pá, 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 aquela coisa de sons que eles conheciam, certo? Aí um chiado de uma serra, que certo fazia com o pé da mesa, e eles provocava risos, provocava diversão, o ritmo de diferentes áreas, ou seja, alguns espíritos eram capazes de fazer pelo jogo das pernas da mesa sons e musicavam a comunicação. E aí ele fala desse campo aberto à exploração e alerta que, ao perceber que existia algo inteligente por trás da mesa e não era mais o grupo que fazia a condução, era possível ter respostas mais diretas. E, inicialmente, é igualzinho o que a gente faz com uma pessoa que está doente. Você está me ouvindo? Sim ou não? Se sim, pisca um olho. Se não, continua. Exatamente essa situação, né, John? Sim, eu quero trazer aqui uma dica do meu mentor espiritual. Ele está falando que nessa época houve uma guerra muito grandiosa e que muitas pessoas começaram a buscar as mesas girantes, pedindo respostas daqueles soldados dessa batalha que teve. E foi aí então que começou esses barulhos relacionados à guerra, que eram os espíritos tentando se manifestar a partir das mesas girantes. E isso foi comprovado que não era fraude, porque aconteceu em vários lugares do mundo, né? Onde Kardec entrava em contato de uma forma totalmente sigilosa com outros conhecidos dele de outros países, que estavam fazendo as mesmas experimentações, trazendo as respostas, né? Em várias línguas diferentes, a mesma resposta. Então, assim, começaram a fazer ali os barulhos do exercício de fuzilaria, as linhas de pelotão, que deixa super claro aqui que são as manifestações espirituais do que aconteceu realmente, né? E também a busca daqueles espíritos pela comunicação com os seus entes queridos. Então, assim, só para fazer um adendo nessa conversa toda, eu acredito que dá para continuar a leitura, para no final fazer um apanhado geral aí, porque tem bastante informação. Tem, John, é verdade. Aqui tem muita informação e esse início desse livro dos médiuns, ele lembra que o que a gente está fazendo. Nós estamos estudando. Ao estudar, ele está nos dando o contexto histórico, né? E mostrando que começou dessa forma, pelas batidas, depois ele começou fazendo sim ou não, e posteriormente eles resolveram criar códigos para cada letra do alfabeto, buscando obter respostas já em palavras e não mais em sim
ou não. Certo? Então eu vou ler. Tem alguma coisa? Tem. Diga. Essa evolução, desde os primeiros, o que a gente chama, esse tipo de espírito, nós chamamos de espíritos batedores. São os que batem, os que fazem barulho, né? Nesse período, que foi com as grandes experimentações de Kardec, como ia muita gente por curiosidade, muita gente por achar engraçado, era o famoso pão e circo da época, né? Que obrigatoriamente tinha que anotar o nome na entrada, e assim é feito até hoje, que se acontecesse qualquer coisa ali dentro, eu sabia que a culpa era de tudo aquilo ali, né? Como se estivessem cometendo um crime. Também foi feita essa evolução, juntamente, falando diretamente dos espíritos mesmo. Muitas pessoas que iam com a intenção, a energia da curiosidade, a intenção, a energia do, não tem nada para fazer, vou pagar ali uma quantia para ir assistir o show das mesas girantes. Então, isso fazia com que trouxesse muitos espíritos zombeteiros, que iam lá realmente para zoar com a galera, né? Então, e a partir do momento em que a coisa começou a ficar séria, que chegou, e agora eu estou falando de uma fonte espiritual, quando começaram a chegar os pelotões de uma gigantesca batalha que houve, os próprios pelotões que tinham acordado antes de encarnar, para depois morrer, começaram a expulsar esses espíritos zombeteiros para trazer uma linha reta do entendimento de que aquilo era necessário ter um princípio inteligente. Que foi quando eles pensaram, bom, como é que eu vou fazer? O francês, eu vou trazer de Kardec, o francês não utiliza algumas letras do alfabeto. Na época, ainda, estamos falando de mais de 100 anos atrás, né, gente? Na época, o francês utilizava algumas letras, algumas coisas que uma palavra poderia servir para várias coisas. Então, assim, era uma bateção só e ficava muito difícil a codificação. Então, Kardec, sempre, ele começou a vivenciar a maior experiência espiritual da vida dele através das experimentações científicas, né? Das mesas girantes. E ele começou em oração pedir para que os espíritos trouxessem respostas inteligentes de uma forma que ele pudesse interpretar. E aí, certa vez, ele deu um plim, né, que a gente diz um sem querer na vida, ele teve a ideia de colocar um tabuleiro com as letras em cima as letras, com todas as letras de A a Z, digamos assim, e um cesto onde tinha um lápis, e os espíritos iam mexendo aquele cesto e riscando. E o codificador, e aí que vem a ideia de Kardec, ele ia anotando a primeira letra que parava, a segunda letra que parava, formando frases, né? Palavras e frases. E depois que acabavam as sessões, ele se unia com todos os médiuns para decifrar aquilo ali. Então, uma sessão poderia ser um parágrafo, uma sessão poderia ser uma frase, porque era muito demorado. E isso foi evoluindo, evoluindo, até o momento em que perceberam que não. Se todos esses médiuns que estão aqui estão fazendo a doação do ectoplasma, isso nós já estudamos aqui no estudo dos livros dos médiuns, então esse ectoplasma também pode ser utilizado para a mecanicidade, que é pegar a mão do médium e escrever com a própria grafia do espírito, né? Então, assim, só para trazer uma linha mais histórica, respostas mais concisas do período que nós estamos falando. Valeu, John. Você traz um comentário bem interessante. Primeiro, só fazer uma correção. Não é mais de 100 anos, é quase 200, que é o mais bastante. Foi 1860, nós já estamos em 2020 para 2060, faltam só 40, então já estamos perto dos 200 anos, né? Outra coisa que você traz aí é aquela lembrança que nós estamos falando de planos divinos. Quando a gente trabalha com a espiritualidade, a gente precisa compreender que não é uma brincadeira essa conexão com o plano espiritual, não é aquela história de sobrenatural, de assustar. Quando a gente se propõe a conhecer a doutrina, conhecer o plano espiritual, a gente entende que tudo isso esteve no plano do Altíssimo e ele, com certeza,
vem com essa proposta, primeiro das brincadeiras, para despertar o interesse, até chegar àqueles que fizeram um acordo de vir. E, claro, e os espíritos sempre estão. Uma missão de um tem quantos no plano espiritual envolvido, né? A gente sabe disso, que cada missionário tem junto de si um time espiritual que vem para fazer com que as coisas aconteçam. Não é algo de brincadeira trabalhar com a espiritualidade. Estudar o livro dos médiuns é exatamente trazer a proposta para uma seriedade. Estar aqui nesse momento é conhecer o contexto histórico para entender que a conexão com o plano espiritual, os planos de Deus na condução da nossa vida são muito maiores do que os nossos. Que não é essa coisa da matéria que a gente só enxerga, que nós vamos buscar os nossos sucessos profissionais. Eu acho que isso começa a trazer para nós um alerta de que tratar disso aqui não é tratar. Eu tenho uma vida encarnada e eu tenho só a doutrina como uma religião num momento à parte. Não. É fazer viver aquilo que a gente lê, é viver aquilo que aprende, e é por isso que ele foi bastante cuidadoso em mostrar como paulatinamente cada situação aconteceu, para que nós venhamos a ter consciência no nosso trabalho aqui, no aprendizado mediúnico, e quando nos dispomos a viver a doutrina espírita e nos aproximarmos de Jesus, aproximarmos de Deus, como algo sério, e não um encontro eventual ao domingo, ou um feriado, e rezar só de noite, como às vezes a gente pega as crianças. Já é de noite, já é hora de rezar, quando vê alguém rezando, a oração faz parte do nosso dia a dia. E a nossa transformação, ela está em cada caminhar. Mas aqui tem o próximo ponto, não sei se você quer comentar mais alguma coisa, mas eu vou para o próximo ponto, porque ele repete algo que você já falou, certo? Então, o item 69 nos diz o seguinte, Kardec, que esses fatos, né, das comunicações, repetidos à vontade, por milhares de pessoas em todos os países, não poderia deixar dúvida quanto à natureza e inteligência das manifestações. Trago mais um alerta. Isso na década de 50 e 60 do século XIX. Então, já havia uma forma de comunicação, mesmo demorada, mas entre os países já tinha essa informação. E aí, diante disso, foi que surgiu uma nova teoria, segundo a qual essa inteligência seria a do médium, a do interrogador, ou mesmo a dos assistentes. A dificuldade consistia em explicar como essa inteligência poderia refletir-se na mesa e traduzir-se em pancadas. Tendo-se atestado que essas pancadas não eram dadas pelo médium, seriam então produzidas pelo pensamento. Ora, o pensamento dando pancadas seria um fenômeno ainda mais prodigioso que todos aqueles que havíamos testemunhado. A experiência não tardou em demonstrar que essa opinião era inadmissível. Com efeito, as respostas muitas vezes estavam em expressa oposição ao pensamento dos assistentes ou além do alcance intelectual do médium, ou mesmo em línguas ignoradas por ele, ou ainda relatando fatos desconhecidos por todos. Os exemplos são tão numerosos que é quase impossível encontrar alguém que se tenha ocupado com comunicações espíritas, por pouco que seja, e que não os tenha testemunhado muitas vezes. Citaremos apenas um, que nos foi relatado por uma testemunha ocular. Antes de entrar nesse relato que vem a seguir, você quer fazer algum comentário? Não, obrigado. Pode seguir. Agora entra uma forma, as provas, né, trazida para ele, que ele estava fazendo uma abordagem que as mesas saíram do espaço só da França e passaram a alcançar outros países essa prática, e as respostas começaram a ser assemelhadas. E, num determinado momento, começaram a trazer informações. Diga. Quero fazer um adendo aqui. As pessoas interpretam que o livro dos Espíritos iniciou na França, tá? Realmente, ele foi imprescindível, toda coisa aconteceu ali, mas as irmãs Fox viviam nos Estados Unidos quando saíram de lá por conta que as pessoas descobriram a mediunidade daquelas crianças, né?
E dentro a gente chamava das universidades que existiam, Kardec, vocês estão ouvindo Jesus latir? Deve estar alto, né? Mas acho que dá para continuar, acho que o pessoal consegue. Ah, dá para continuar. Tá. Então, assim, elas saíram dos Estados Unidos e foram até a cidade de Kardec, foram até a França, e lá eles tiveram um contato bastante, tá difícil, tiveram um contato bastante próximo, e os espíritos explicam que tudo aquilo já estava escrito, né? Antes de chegar a esse momento. Então, assim, quando os espíritos colocam ali que a partir da França foi reconhecido, já tinham rumores de que tudo isso estava acontecendo e que eles estavam em busca das irmãs Fox para ajudar nessa codificação, só que elas eram crianças ainda, né? Certo. Então, assim, esse contexto é muito importante de aprender. E aí ele relata aqui, ele faz um relato para nós sobre o ocorrido e registrado pelo grupo que estava iniciando os estudos sobre as manifestações espirituais. Diz ele no item 70 desse livro. Num navio da Marinha Imperial Francesa, em estadias nos mares da China, toda a tripulação, desde os marinheiros até o Estado-Maior, ocupava-se em fazer as mesas falarem. Veja, no navio, isso era uma prática de diversão. Aí teve-se a ideia, né? Eles já estavam vendo a comunicação com os espíritos, um daqueles lá diz o seguinte, vamos invocar o espírito de um tenente que morreu aqui há 2 anos, falecido há 2 anos? Claro, que sempre tem alguém com aquela ideiazinha, né? E assim aconteceu. E esperando aquele grupo todo preparado, o espírito aquele que foi um tenente do navio chegou. E ele, após diversas comunicações que espantou aquele grupo todo, disse o que segue por meio de pancadas. Então, aqui a frase dita naquela noite. Eu vos peço veementemente que pagueis ao capitão a quantia de... E indicou a cifra, que lhe devo e da qual lamento não tê-lo podido reembolsar antes de minha morte. Ninguém conhecia esse fato. O próprio capitão havia se esquecido desse empréstimo, aliás, mínimo. Porém, procurando em suas anotações, encontrou menção à dívida do tenente e o número indicado era exato. Perguntamos, do pensamento de quem essa indicação poderia ser o reflexo? Então, a gente percebe que as comunicações inteligentes, para comprovar que não era uma brincadeira, alguns espíritos, com certeza autorizados pela espiritualidade superior, começam a trazer informações. Alguém recebe uma intuição para escolher algo, e aí vem aquela informação e se confirma os fatos vividos, encarnados, e a comunicação com o plano espiritual. Segue, quer falar ou eu posso seguir? Não, vamos seguir aí, porque eu acredito que agora é o último item, o 71, a gente faz um apanhado de tudo depois. Tá certo. E aí segue Kardec nos alertando que a arte da comunicação por meio das batidas alfabéticas foi sendo aperfeiçoada, mas esse meio era sempre muito demorado mesmo. Ainda assim, se obtiveram comunicações de certa extensão, bem como interessantes revelações sobre o mundo dos espíritos. Foram estes que nos indicaram outros meios, e é a eles que devemos as comunicações escritas. As primeiras comunicações desse tipo aconteceram adaptando-se um lápis ao pé de uma mesa leve, pousada sobre uma folha de papel. A mesa, posta em movimento por influência de um médium, pôs-se a traçar caracteres, depois palavras e frases. Esse meio foi progressivamente simplificado, com as pessoas servindo-se de pequeninas mesas do tamanho de uma mão, feitas com essa finalidade. Em seguida, cestas, caixas de papelão,
e, por fim, simplesmente pranchetas. A escrita era tão corrente, rápida e fácil quanto a de nossa mão. Mas percebeu-se mais tarde que todos esses objetos eram apenas acessórios. Verdadeiros porta-lápis que se poderia dispensar. O próprio médium tomara o lápis e sua mão, arrastada por um movimento involuntário, escrevia sob impulso exercido pelo espírito, sem a participação da vontade nem do pensamento do médium. A partir daí, as comunicações de além-túmulo não tiveram mais limites do que tem a correspondência rotineira entre os vivos. Voltaremos a esses diferentes meios que explicaremos em detalhe. Nós os esboçamos rapidamente para mostrar a sucessão dos fatos que nos levou a constatar, nesses fenômenos, a intervenção de inteligências ocultas ou, em outras palavras, dos espíritos. Então, ele faz um relato aqui, esse resumo do que foi esse capítulo e de como se resumiu o processo histórico da comunicação através dos médiuns para se chegar das pancadas das irmãs Fox na parede, e que lá elas já viram que era capaz de dar respostas, né? A chegar à psicografia que nós começamos hoje, e a gente sabe muito bem que o médium muitas vezes se coloca, se posta ali e se posta sobre um papel e ele não tem controle de sua mão e aí são escritos. Outras vezes a psicografia vem da audição, né? O médium que escuta e é capaz de repetir o que lhe está sendo ditado. Mas sobre isso tu pode falar bem melhor, né, John? Conta para nós o que você tem. Bom, tecnicamente falando, existem 3 tipos de psicografia. A psicografia da audiência, né? Que é quando o médium audiente ouve os espíritos ditarem o que está escrito ali. Tem a psicografia intuitiva, que ele tem o sentimento e a intuição e tenta colocar isso em papel, que é a mais perigosa de todas. E tem a psicografia mecânica, que é a que eu faço, que é quando os espíritos incorporam somente mão e no máximo até aqui o antebraço, porque precisa desse movimento aqui, e escrevem com a própria grafia, né? Então, assim, desses 3 tipos de psicografia, 2 são raros, que é a mediunidade é rara, da audiência, né? E da materialização, por conta da doação ectoplasmática, que é a incorporação de partes. São poucos os médiuns que fazem isso. E a psicografia intuitiva, gente, qualquer pessoa pode fazer? Sim, qualquer pessoa pode fazer. Algumas casas espíritas, até pela orientação dos próprios espíritos, não se deve falar como psicografia, mas sim como auxílio espiritual, né? Por quê? Orientação, né? Exatamente, porque quando ele vem da intuição, se o médium não estiver no controle dele, a intuição pode ser deturpar uma mensagem que você vai passar a alguém, né? Por isso que aqui na nossa casa espírita, até por conta da pandemia e tudo mais, não estamos fazendo psicografia. Eu, particularmente, creio que a psicografia, ela precisa ser pública, as pessoas como público e o médium psicografando, e não para depois, né? Porque aí você pode cair na história de, mas esse aqui foi lá e pesquisou no Facebook, que o Facebook hoje em dia conta tudo, né? Então, assim, é bem importante ter esse cuidado. Então, assim, quando fala da psicografia mecânica, ali, é incrível, assim, quem já teve a experiência de psicografia. Eu comecei a psicografar, acho que desde sempre, né? Quando era criança, eram desenhos que eram feitos, e infelizmente muitos desses desenhos se perderam com o tempo, né? Muitos ainda foram queimados por necessidades da vida. Mas assim, é incrível porque eu comecei a sentir dor no punho, depois já consciente do que era. Sentia dor no punho, né, mãe? Eu achava que era algum problema. Meu punho tá doendo, e a minha mão começava a doer muito, assim. Até que o meu mentor falou assim, pega uma caneta na mão e um papel para ver se não para, né? Foi quando a primeira experiência que eu tive, eu peguei uma caneta azul lá no nosso lar, aqui em Florianópolis, em Forquilinhas, nós temos o nosso lar. Foi quando eu tive essa primeira experiência.
e a minha mão estava tendo movimentos involuntários e muita dor. Então, peguei a caneta na mão e foi a primeira psicografia que veio, assim. E quando eu comecei a escrever, ainda assim, eu não conseguia pegar a caneta, né? Eu sou canhoto, eu escrevo com a esquerda, mas a maioria dos espíritos não são canhotos, né? Então, e aí vem a história de vir realmente a grafia do espírito, a letra do espírito, coisas que somente o espírito e as pessoas sabiam, como foi colocado ali da história do dinheiro ali, da dívida, né? Então, são Uhum. coisas que vêm trazendo muitas respostas com o tempo. Mas é sempre importante lembrar que o médium precisa estar em total equilíbrio, equilíbrio psicológico, equilíbrio emocional, porque ao mesmo tempo que vem uma psicografia linda, positiva, vem psicografias pesadas, não é mesmo, mãe? Com certeza depende da vibração, da necessidade da informação. O tratamento com a mediunidade é, é um cuidado, carece de muito respeito, de muita seriedade, não é brincadeira. Por mais que a brincadeira do copo é uma brincadeira muito ainda praticada entre jovens, essa coisa do desconhecido, do sobrenatural. E esse estudo que a gente faz no sábado, que hoje nós estamos chegando ao fim do nosso 17º encontro, e também do capítulo terceiro da segunda parte, mostrando que como é que aconteceu essa evolução e como que Kardec, que é considerado então o codificador da doutrina espírita, passou a relatar e a conviver com essa interlocução com os espíritos, porque é muito fácil a gente dizer, Kardec pegou e escreveu os livros e tal. Nesse livro aqui, nesse livro dos médiuns, foi o livro que ele nos mostrou, nos mostra o contexto histórico, todo o processo, de que forma que ele tirou a prova, a seriedade com que ele deve ser tratado a mediunidade, porque se nós nos reunimos para chamar uma comunicação com alguém que tem uma mediunidade, que não está trabalhada, que a pessoa não tem domínio ainda, não estuda, não busca auxílio. A gente fala de buscar auxílio, eu faço uma parte aqui, buscar auxílio de alguém que tem mediunidade, porque não é porque ele não vai poder dominar, mas até que ele conheça, ele precisa buscar informação para não se desvirtuar. Do É a mesmo jeito segurança que do nós, médium também. do mesmo jeito que nós temos espíritos, pessoas encarnadas boas e más, no desencarne, os grupos que são muito maiores também se unem e vibram. O bem sempre vence. Por quê? Porque no meio das trevas, qualquer foquinho de luz faz um estardalhaço. Então, a gente sabe que isso é o processo evolutivo desse planetinha que nós vivemos, dessa terra amada que nos dá essa oportunidade. Mas estudar, conhecer como é que é a doutrina espírita, como é que é a comunicação, é fundamental para que a gente trate isso com cuidado, com seriedade e aprendendo como que acontece, por que que acontece, de que forma que é. E, claro, a gente tenha sempre um grupo que nos dá aporte, e aqui você tem sido, né, John, o aporte da nossa casa espírita pela comunicação assim ostensiva que você tem com a espiritualidade. E você sabe que se não vibrar no bem, a comunicação é com quem entra na mesma vibração que você, né? Podia Verdade. comentário para isso, nós temos ainda 10 minutinhos, mas vamos encaminhar para o encerramento com os seus comentários, John. Tá. Bom, realmente mediunidade é uma coisa muito séria, gente. Não, é algo que não se brinca, né? Gosto de deixar, já quero deixar aqui um hashtag Fica a Dica para casas espíritas, que, gente,
o Pentateuco de Kardec, ele é imprescindível para o estudo, para a disciplina, para a emancipação da nossa mente. Emancipar porque que abre a mente de um jeito que vocês não têm noção, certo? Agora, já ouvi de médiums, assim, inclusive até... Médiums não, vamos colocar palestrantes famosos, colocando que se o livro não for de Kardec, não é da doutrina. Realmente, a gente começa a perceber que dentro do espírito, eu já comentei com vocês várias vezes, o livro dos espíritos, o livro dos médiuns, o Pentateuco, agora é a 12ª vez que eu estou estudando. Nem todas as mediunidades que existem estão nesse livro, porque os tempos evoluem. Os tempos evoluem. Existem espíritos, hoje, pessoas encarnadas, né, almas encarnadas, que possuem a mediunidade, por exemplo, de pegar o pincel e desenhar inúmeras coisas dos mundos espirituais. Existem pessoas, e até tem uma terapia feita paralelamente a isso, chamado, agora esqueci o nome, apometria quântica, que tem a facilidade do desdobramento, né, para você vai até esses mundos emancipados, essas cidades espirituais e traz a informação. Então, assim, tem muitas coisas que nós ouvimos de pessoas que estudam a doutrina há muito tempo, que falam, não, você é espírita, então você tem que estudar só e somente só os livros de Kardec. Fora isso, nada, é tudo romance, né? Precisamos lembrar que muitas pessoas buscam a doutrina, e vou colocar aqui ó, de 100%, vamos colocar 70% das pessoas buscam a doutrina através de romances, né? Porque instigam, ó o reikiano aqui, porque instigam o conhecimento, depois, normalmente tem um livro que a gente chama que é Violetas na Janela, acredito que a maioria já deve ter lido, que não faz parte do Pentateuco de Kardec ali, mas são livros que trazem e acalentam os corações. A doutrina espírita, eu costumo dizer, agora eu vou falar como médium e como palestrante, é importante você usar o livro dos espíritos, o livro dos médiuns, como base para as falas que vai acalentar os corações. Mas nada substitui o estudo da doutrina. Nada substitui, certo? E falando também em as evocações que são colocadas ali, que por conta que a mãe até comentou do jogo do copo, do jogo do compasso também, tem um livro que diz assim, Ninguém Está Sozinho, que é do espírito de Luiz Sérgio, que eu adoro. Opa, só um pouquinho. Que eu adoro, né? Ele fala de um período que ele em espírito foi com um grupo visitar uma escola e viu aquela movimentação de pessoas naquela escola, de crianças ali no banheiro, e os espíritos enxergaram assim, ó, uma fumaça negra espiritual e não conseguiram chegar perto daqueles adolescentes. Eles tiveram que voltar até a parte de cima daquele banheiro para observar de cima o que estava acontecendo. E chegou lá, eles estavam fazendo o jogo do copo. O jogo do copo. E um monte de espírito gargalhando e trazendo respostas. E tua mãe vai morrer. A hora que você virar a esquina, você vai ser atropelado. Causando pânico naqueles jovens adolescentes, né? E o guarda da escola, o segurança da escola, tinha uma mediunidade extremamente aguçada. E esses espíritos procuraram, rastrearam, preste atenção, os espíritos que estavam com o Luiz Sérgio rastrearam a energia ectoplasmática para comunicação e encontraram no segurança da escola. E aí chegaram e fizeram uma comunicação. Ele era audiente, ele ouvia e sentia, né? E então eles falaram para ele fazer uma oração por aqueles jovens que estavam atraindo espíritos negativos. E ele, movido por uma emoção, entrou em prece. E foi quando todos aqueles jovens espirituais que estavam com o Luiz Sérgio conseguiram chegar próximo daqueles adolescentes, expulsando os espíritos zombeteiros. E a gente começa a perceber que ao nosso lado tem muitos. Aqui onde eu estou, nós estamos em 12 pessoas. Fisicamente, somente eu. Certo? Então a gente não tem noção do que tem ao nosso redor.
É por isso que nós precisamos sempre lembrar. Se a gente lembrar sempre, em todas as atitudes, que tem alguém nos observando, vai ser muito mais fácil andar naquilo que é correto. Valeu, John. Nós estamos já no nosso limite final. Eu só gostaria de fazer um adendo à sua fala que nos provoca, que para a gente saber uma dica disso que nós estamos fazendo na comunicação espiritual, no contato com os espíritos, é algo bom, é só você parar e usar a técnica de se o grupo todo, se o mundo todo fizesse o que eu estou fazendo, o mundo vai ser melhor? As informações serão melhores ou não? Então, quando a gente pensa que a multiplicação de nossas atitudes transforma o mundo em melhor, nós estamos no caminho certo. Se não, aí nós não estamos fazendo o que Jesus faria no nosso lugar. Ou que a outra pergunta, o que Jesus faria no meu lugar? Mais algum comentário ou podemos encerrar? Não, podemos encerrar aqui. Já para finalizar, agradecer, né, a participação de todos que estão aqui conosco, pedir perdão aí pela nossa falha durante a semana, mas foram motivos realmente de cunho maior, né? Por motivos maiores que nós tivemos aqui. E também lembrar que a semana que vem, gente, nós vamos entrar num capítulo excelente, onde começam as perguntas e respostas. Então, assim, semana que vem, às 16h30, estaremos com o estudo do Livro dos Médiuns, já entrando num novo capítulo, muito bacana. A partir daqui para frente, assim, ó, a aula passa rapidinho, porque é muito gostoso. Tá certo. Valeu a dica, já manda para a aula que vem. Eu só faço uma leitura de uma oração de Emmanuel para encerrar nosso dia dizendo: a vida não termina onde a morte aparece. Não transforme saudades em fel nos que se foram. Eles seguem contigo, conquanto de outra forma. Dá-lhes amor e paz, por muito que padeças. Eles também te esperam, procurando amparar-te. Todos estamos juntos na presença de Deus. Momento bem, uma leitura, uma psicografia de Chico por Emmanuel, muito propícia para o momento de hoje de tantas perdas que nós vivemos na pandemia. Na próxima aula, as manifestações físicas do Livro dos Médiuns. Um abraço, um beijo no coração. Sejam muito bem-vindos. Tenham um ótimo final de dia e um bom início de semana no nosso domingo com o nosso Evangelho. Até mais. Tchau, tchau.